A palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Abre aí, louvado seja Deus, em Lucas capítulo 7, no verso 11. Glória a Jesus, o texto pequeno, mas que traz uma referência muito boa, maravilhosa para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é fiel. O médico da outra vez disse uma coisa e dessa vez, louvado seja Deus, o exame disse outro. E isso é motivo de nós agradecer a Jesus, que Ele está no controle de todas as coisas. E que diz assim, louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu um pouco depois que ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia dos seus discípulos uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão na cidade. E vindo o Senhor, comoveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chore. E chegando, tocou o esquive que levava, pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-se. Levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe, e todo apoderou de um temor, glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o teu povo, e correu nele a fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Pode ser lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos nessa noite, louvado seja Deus, no culto de libertação. Aonde, louvado seja Deus, nós precisamos, louvado seja Deus, ser liberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E nessa noite, louvado seja Deus, o texto ele vem nos dizer, louvado seja Deus, o filho único, o filho da viúva de Naim. Nós sabemos, irmão, que quando o Senhor ele vem, louvado seja Deus, falar, louvado seja Deus, em matéria de viúva, órfã, louvado seja Deus, o Senhor refere o maior cuidado, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem o maior cuidado pelas viúvas, pelos órfãos, louvado seja Deus, porque são pessoas desamparadas, são pessoas, louvado seja Deus, sem ajuda, sem, louvado seja Deus, bens. Então o Senhor, ele fala também lá em Moisés fala sobre isso também, Levítico também fala, louvado seja Deus, a respeito da viúva. E quando chega aqui nesse texto, o texto diz que Jesus ele está saindo para uma cidade chamada Naim, louvado seja o nome do Senhor. Naim traduzido, ele significa lugar de paz, lugar de consolo, louvado seja o nome do Senhor. Mas em si o texto de consolo não tem nada. Nós vamos ver, louvado seja Deus, uma mulher vivendo uma história, um cenário aonde que ela não queria viver, aonde ela não queria passar. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus ele está indo com a multidão, Jesus está indo com os seus discípulos. O texto faz questão de dizer que Jesus, louvado seja Deus, ia com ele, louvado seja Deus, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quer dizer, o discípulo, aquele que seguia Jesus, aquele que andava com Jesus, estava com o Senhor, mas também ia a multidão com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto diz, louvado seja Deus, que quando ela estava, irmão, no cenário aonde, louvado seja Deus, a morte já tinha batido em sua porta, louvado seja o nome do Senhor, Jesus estava do outro lado, louvado seja Deus, com uma outra multidão para trazer paz, para ele entrar no lugar de consolo, entrar no lugar de paz, entrar no lugar que vai trazer, louvado seja Deus, para aquela
essa mulher? O texto vai dizendo, louvado seja Deus, que ela, louvado seja Deus, é o filho viúva de Naim. Dois textos. Primeiro, ela pede, diz o texto aqui, viúva. Quando nós ouvimos a palavra viúva aqui, quer dizer que essa mulher perdeu o seu marido. Ela está sendo, louvado seja Deus, um provedor dentro da sua casa. Ela está alguém, mas sabendo, louvado seja Deus, que quando tem um marido dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor, ele é o provedor. Ainda que ele seja aquele homem preguiçoso, né? Ainda que seja aquele homem sem compromissado, que tem muitos na igreja, louvado seja Deus, mas ele é a cabeça, querendo ou não, ele é o provedor. Ele corre lá, corre cá, mas sempre ele vai trazer alguma coisa para casa. Por quê? Ele sabe que ele é o provedor da casa, ele sabe que ele é. Então essa mulher, louvado seja Deus, ela tinha aquela confiança. E ele, louvado seja Deus, ele veio a morrer. O marido dela veio a morrer. E agora, louvado seja Deus, que quando o marido dela morre, ela prepara tudo, irmão. Aquela época não era caixanga hoje. Ela vai, encomenda o funeral, encomenda, louvado seja Deus, esquive, que é caixão, encomenda, louvado seja Deus, a capa inteira para chorar. Você sabe, louvado seja Deus, que quando morre gera mais dívida, né? Logo no dia de hoje, se o camarada não tem dinheiro para bancar o enterro, irmão, louvado seja Deus, quem vai bancar é o governo muitas das vezes, né? Porque não tem da onde tirar, né? Não tem de onde tirar. E aquela mulher entrou uma preocupação ao seu coração. Ela disse: e agora o que eu vou fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Ela, irmão, ela vai viver. Essa mulher, ela vai viver uma história novamente, irmão. Ela enterrou seu marido, fez o pedido do caixão, foi lá novamente conversar com as carpinteiras, porque naquela época tinha carpinteira no enterro para fazer zoada. Imagina no dia de hoje, irmão, uma pessoa no lugar de silêncio, né? Chegar aquelas carpinteiras tudo chorando, tudo gritando. Queriam que naquela época tinha que chamar atenção. O funeral tinha que ser diferente. Louvado seja Deus. E aquela mulher vendo aquele cenário todo. Aquela mulher vendo, hoje não, né? Hoje se chegar alguém no enterro de alguém para fazer a zoada, bota de para fora. Bota para fora. Antigamente não. E ela estava vendo aquilo tudo. Ela novamente perdeu, agora ela perde o filho. E ela está passando pelo cenário novamente, irmão. Vai repetir na história dessa mulher novamente o cenário de morte na vida dela. Ela vai novamente contratar, mas agora a dor é maior. Agora a dor é duplicada. Por quê? O marido morre, coloca depois bota a expectativa, né? A expectativa no filho. Quer dizer, o meu marido morreu, mas ainda bem que eu não estou sozinha, que eu tenho ele para me ajudar. Mas chega o filho morre. O texto não diz que doença esse filho dela veio a morrer. Não diz. Louvado só diz que é o filho único dela. E ela veio morrer, contrata novamente. Aí você vai dizer assim, missionário, o que eu tenho a ver? O que eu tenho a ver com essa história? Irmão, eu vejo aqui, louvado seja o nome do Senhor, nesse texto, que essa mulher aqui, louvado seja Deus, e o marido dela, o texto não diz que ela era crente, não tinha que ela servia ao Senhor, mas gerou nela uma dor, gerou nela, louvado seja Deus, uma deficiência. Louvado seja o nome do Senhor. E quando cria isso nela, ela se dá o quê? Se a multidão da cidade, louvado seja Deus, o estavam querendo seguir, a multidão gerou uma multidão em volta daquele funeral, era sinal que ele era querido naquela cidade, era sinal que ela era querida naquela cidade. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, eu creio que ela no texto não diz, vamos pôr se ela crê ao Senhor ou não cria no Senhor. Vamos crer que ela cria no Senhor, porque no final do texto nós vamos ver a palavra que o Senhor fala para ela, simplesmente assim, não chora. E Jesus não aborda ninguém dizendo, não chora. Jesus disse, quando é para se converter alguém, Jesus disse assim, a tua fé te salvou, vai em paz, louvado seja Deus. Mas
pensará dentro dela, não para ela aceitar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele vem, louvado seja o nome do Senhor, entrando nessa história. Ela passa pelo problema e novamente ela vai repetir o mesmo cenário. Só que o texto não diz quanto tempo é. Você já viu? Quando a gente acontece, quando a gente está vivendo, quando a gente está saindo de uma luta, quando a gente está saindo de uma prova, louvado seja o nome do Senhor, não vai acontecer a mesma coisa, aquilo que você está acostumado a passar, mas a história vai repetir semelhante àquilo. Você vai dizer, meu Deus, não acabei de sair de outra, já estou entrando em outra situação, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite, louvado seja Deus, eu vim ser boca de Deus para mim e para você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse cenário não vai se repetir novamente na minha e na tua vida. Quer dizer, você viveu um testemunho, contou um testemunho na igreja, falou que Jesus veio e novamente você vai repetir, louvado seja Deus, a mesma história ou parecida história que você viveu há 1 ano, há 2 anos atrás. Mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, eu vim aqui para dizer para você nessa noite que essa história não vai se repetir nesse ano de 2022. Deus está dizendo, a falência de morte ficou para trás, a maldição ficou para trás. Deus está dizendo, a enfermidade ficou para trás, a falência financeira ficou para trás, tudo aquilo que te trouxe dor, Deus vai dizer assim, não vai repetir a esse ano que vai dizer. Ele está dizendo para mim e para você assim nessa noite, vai virar testemunho, o teu testemunho vai gerar até o final de dezembro, até 2014, até a volta de Jesus, para dizer que Jesus chegou na tua história e ela não vai se repetir de novo. Deus vai dizendo para mim e para você, esse ano eu e você vamos viver o milagre de Deus. Esse ano eu e a minha casa vamos viver do novo de Deus na minha vida e na tua vida. Mas você está dizendo, mas missionário, eu me encontro fraco, mas missionário, eu me encontro assim. Deus está dizendo assim, eu vou enviar para a sua vida a sensibilidade, louvado seja o nome do Senhor, de você saber que eu estou chegando na tua história. Deus está dizendo para mim e para você assim, eu vou derramar da sensibilidade do meu Espírito na tua vida, para antes que o mal chegar, antes que o mal bater na minha e na tua porta, ele diz, eu estou chegando para mudar. Desperta para orar, desce para orar, porque está na hora, louvado seja o nome do Senhor, de eu fazer um novo milagre na minha e na tua vida. Oh, glória a Jesus. Sabe o que eu quero dizer, irmão? A gente não pode viver da mesma coisa, não. A história não pode se repetir esse ano, não. A grande súbia, aquele marido fora de paz, aquele marido sem paciência, aquela enfermidade, aquela perseguição, aquelas aflição, aquela dificuldade financeira. Deus está dizendo assim, não vai se repetir esse ano, não. Eu vou abrir porta, eu estou chegando. Louvado seja, como ele diz o texto, que Jesus chegou perto da porta da cidade para realizar o milagre daquela que tinha perdido, daquela que estava sofrendo. Jesus disse, eu não vou chegar na porta, não, eu vou chegar na história. Deus está dizendo, eu não vou chegar na porta para mudar, não, eu vou chegar na história para saber que a minha mão, louvado seja Deus, ainda permanece sobre a sua casa, permanece sobre a sua vida. Aí, como eu disse, eu estava preocupada, eu estava sentindo uma dor no peito, até falei com a idade. E aí o médico ele passou um remédio para o coração, ele disse, possa estar o coração crescendo, pode estar. Ele falou, não. Falei, Senhor, mas a gente, mãe, crê no Senhor, ainda que a nossa fé está no Senhor, mas ainda bate aquela dúvida, que eles falam de uma maneira impactante, parece que nós está chegando ao nosso fim, né? Parece que está chegando ao nosso fim, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. E esse ano eu falei para o Senhor, eu não quero nada, eu não quero
Senhor, e ter a sensibilidade ao teu espírito. Maravilhoso, louvado seja Deus. Ainda que você diz assim, missionário, eu não sei o que é isso há muito tempo, eu não sei o que é isso, ele está dizendo para ti, nessa tarde, em minutos que você, no teu coração, tiver sensível ao Espírito Santo, ele fala com você no louvor, lá do outro lado, na casa da irmã, ele fala, louvado seja Deus, com a chuva caindo no quintal, pela janela, você vê Jesus falando com você através da chuva, ele vê você falando através do ventilador, ele vê falando, louvado seja Deus, com os animais dentro de casa, ele vê como assim, ele fala, ele não deixa você sozinha, ele não deixa você desamparada, porque ele diz assim, eu estou chegando, é na tua dor para dizer para você, esse ano não vai se repetir, não vai se repetir ainda que o inimigo esteja lutando para tirar aquilo que é teu. O que é meu, missionária? A sua sensibilidade com a graça do céu. Ele não para de falar uma coisa. Ele não quer, ele não quer a tua casa. Ele não quer os bens que você tem. Ele não quer, não. Ele quer saber o quê? Ele quer o que você tem, que é a presença do Senhor. Sabe que quando você está nele, você conquista tudo. Tua fé está em Deus, irmão. Quando a tua fé está em Cristo, você vence tudo. Você vence a tua casa, você tem força para orar, você tem a graça dele. E ele está dizendo assim, não deixa voltar isso na sua vida. E Jesus chega na história dela. Irmão, Jesus, peraí, não vai se repetir de novo. Como eu disse, eu creio que ela conhecia Jesus. Ele disse assim, não chore. Já chegando, porque o funeral inteiro era fora do cemitério. O cemitério era fora da cidade. O texto diz que Jesus chega na porta do enterro já para enterrar o filho único daquela mulher. E ele vira para ela assim, filha, não chore mais. Irmão, o interesse de Jesus não era o filho da mulher? Não era o filho da mulher para poder ser o provedor dela, para ser aquilo que o ponto seguro dela ali. Mas Jesus chega nela e diz, não chore. Sabe por causa de quê? Porque Jesus conhecia a dor dela. Jesus sabia as aflições que ela tinha passado, novamente a situação que ela estava passando. Eu não sei como é com você, mas a marca a segunda vez hoje. A primeira vez que você passa orando, crendo no milagre, você passa ali chorando nos pés de Jesus, gemendo nos pés de Jesus, crendo no milagre. Jesus